Ligação de duas ou mais lâmpadas e tomadas. Então a gente já viu que a instalação elétrica, que nas instalações elétricas residenciais, a gente utiliza a ligação em paralelo. Para a gente ligar mais de uma lâmpada ou mais de uma tomada, a gente vai respeitar essa regra. A gente sempre vai ligar em paralelo. Nesse caso aqui, utilizando um único interruptor, a gente vai ter a fase ligada em um dos terminais do interruptor, saindo um retorno de maneira independente para cada lâmpada. Quando eu falo de maneira independente, não precisam sair dois cabos diretamente do interruptor, mas basta que a ligação deles seja feita dessa forma aqui, tá? Eu tenho sempre os retornos interligados e os nêutros também interligados, tá? Para a tomada vai ser a mesma coisa. Se eu precisar ligar mais de uma tomada, eu vou ligar essa tomada em paralelo. Se aqui embaixo tivesse outra, eu ligaria um terminal aqui atrás, no neutro, que vai ser o meu neutro da tomada, como é feito aqui nesse exemplo. Nesse exemplo, eu tenho os neutros todos ligados juntos num ponto, o aterramento e a fase. O esquema unifilar fica da seguinte forma. Sai lá do meu quadro de disjuntores, fase, neutro e terra até a caixa de passagem. Vou descer para o interruptor fase, vou voltar com o retorno. Esse mesmo retorno vai junto com o neutro e o terra lá para outra lâmpada. Dê uma olhada nesse esquema funcional, é a mesma ligação. Eu vou ter fase indo para o interruptor, retorno todos interligados em um lado só, tá vendo? Essa lâmpada não depende dessa para funcionar. E a mesma coisa no neutro do lado oposto. Divisão de circuitos. Se vocês olharem no exemplo anterior, da ligação de duas ou mais lâmpadas e tomadas, aqui no quadro de distribuição ou quadro de disjuntor, a gente tem que vai sair um aterramento para a iluminação, um neutro para as lâmpadas e uma fase para as lâmpadas. E ele coloca aqui, ó, que para a tomada a gente utiliza outro neutro, outro aterramento e outra fase. Por que isso acontece? Porque a gente precisa separar circuitos de lâmpada, aliás, a gente precisa separar os circuitos de acordo com as necessidades. Isso aqui é um esquema do encorte de uma casa. Vamos lá. Percebam que eu tenho esse eletroduto aqui em cima para iluminação. Nesse eletroduto eu vou ter um aterramento, uma fase e um neutro. Esse neutro eu ligo na lâmpada, essa fase vem aqui para o meu interruptor, sai um cabo de retorno e volta para a lâmpada. Ele chama isso aqui, ó, de circuito 1. E na tomada, ele chama de circuito 2. Eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter um neutro ligando na tomada, um aterramento e uma fase. Por que ele chama de circuito 1 e circuito 2? Se a gente reparar, aqui nos disjuntores, no meu barramento, eu tenho um disjuntor chamado 1 e o disjuntor chamado 2. Por que isso acontece? A norma, a NBR 5410, define que a gente precisa separar alguns circuitos, tá? Para a gente entender melhor como é que é feita a divisão de circuitos, a gente precisa entender o que é uma tomada de uso geral e uma tomada de uso específico. Tomada de uso geral são aquelas tomadas que a gente tem no quarto, que a gente pode conectar qualquer coisa, tá? Um carregador de celular, um computador, uma luminária. Já as tomadas de uso específico são para os equipamentos que têm a carga superior a 10 amperes. Quais são esses equipamentos? Um micro-ondas, uma geladeira, um chuveiro elétrico. Esses equipamentos precisam de um disjuntor só para ele. E quando isso acontece, a gente diz que existe um circuito específico para esse equipamento. Por isso que as tomadas são chamadas de tomadas de uso específico, TUIs. A NBR 5410 define que a gente precisa separar todos os circuitos de tomada de uso geral dos circuitos de tomada de uso específico e do circuito de iluminação.
A gente nunca pode ter um disjuntor só para tomada e iluminação. A gente tem que ter um só para iluminação, um só para tomadas de uso geral e um para cada uma das tomadas de uso específico. Você pode reparar, se você for lá na sua cozinha, se abrir o seu quadro de disjuntor, você vai ver que chuveiro elétrico vai ter um disjuntor específico para ele, ar-condicionado vai ter um disjuntor específico para ele, tá? Uma recomendação boa para os circuitos de iluminação é limitar, é separar em espaços que tenham mais ou menos 10 amperes de carga, tá? Para você não deixar também só um circuito de iluminação. Se você precisar dividir para fazer alguma manutenção, você tem a iluminação separada mais ou menos em blocos de 10 amperes cada um. Agora vamos voltar aqui no desenho e entender isso melhor. Percebam que para as tomadas eu vou ter um circuito chamado de circuito 2, que sai a fase desse disjuntor aqui, e para a iluminação eu vou ter o circuito 1, que sai de outro disjuntor. Dessa forma, as proteções para a tomada e para a iluminação ficam separadas, tá? Então a gente pode voltar aqui para a nossa ligação de duas ou mais lâmpadas e tomadas. A gente já entendeu que precisa ter circuitos separados para iluminação e para tomada. Se a gente quiser então ligar duas lâmpadas e duas tomadas, só que essas lâmpadas de maneira independente. Eu tenho um interruptor que eu vou acionar uma lâmpada e outro interruptor que eu vou acionar outra lâmpada. É super simples. Eu posso utilizar no mesmo circuito essas duas lâmpadas. O que eu vou fazer? Lá da minha fase, eu vou até o interruptor, Nesse interruptor, eu vou jampear essas duas fases, ou seja, eu vou interligar as duas fases no terminal de entrada, e aí sim, de cada um dos botões vai sair um retorno para as suas respectivas lâmpadas. Vai sair um retorno para a lâmpada A e vai sair um retorno para a lâmpada B. Dessa forma, eu aciono um interruptor e acendo só uma lâmpada e o outro eu acendo a outra. A conexão de neutro, ela pode ser a mesma também, da mesma maneira que a fase aqui é jampeada, o neutro também pode ser o mesmo utilizado para as duas lâmpadas. A tomada eu faço da mesma forma, tá? Eu interligo. No caso da tomada, eu não preciso de nenhum dispositivo para seccionar. Eu não preciso ligar e desligar uma tomada, né? Então, eu interligo os nêutrons, os terras e as fases. Só que sempre lembrando que esses dois estão em circuitos diferentes. Vamos lá para o esquema unifilar que a gente consegue perceber isso. Para a minha tomada, eu utilizo o circuito 2, fase, nêutron e terra, para as duas tomadas. E para a iluminação, eu utilizo o circuito 1, sendo que, nesse caso, saindo do meu interruptor, eu vou ter dois retornos ao invés de um. Um retorno para a lâmpada A e um retorno para a lâmpada B. Na lâmpada A, o retorno fica por aqui e o da lâmpada B vai até o outro ponto, onde a lâmpada B está instalada, tá bom? Aqui é o esquema funcional dessas duas ligações. Saindo um circuito para as tomadas, onde os nêutrons estão interligados, os aterramentos e as fases, e um circuito para o meu interruptor, sendo que cada uma das teclas vai levar até uma lâmpada.